após analisarmos que está tudo de acordo com a tolerância da análise de discrepância entre o nosso levantamento e o do outro proprietário, do confrontante, nós vamos utilizar as informações certificadas pelo outro profissional. Lembrando que nós temos que utilizar a numeração dos vértices, nós temos que utilizar a coordenada, as altitudes, os sigmas, tipo de limite, método de posicionamento. Temos que utilizar todas as informações, sem exceção. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir, vamos tirar os nossos pontos e vamos ligar em cima das informações feitas pelo outro profissional, certo? Então, aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que organizar as informações. Então, eu posso até criar um layer, uma camada, para ocultar essas informações, para deixar somente as informações que nós precisamos para ligar os pontos, tá certo? Então, aqui, olha, nós temos aqui formatar camada. A gente pode colocar aqui uma nova camada, colocar pontos descartados. Ó, pontos descartados, certo? Para deixar ele no arquivo, para saber que a gente fez o levantamento dessa área, desse local, só que esses pontos, eles não vão ser utilizados para a montagem do nosso processo. E eu posso até já desligar ele, certo? Para deixar essas informações nesse layer e ele já tirar essas informações do nosso trabalho. Então, aqui eu vou clicar no OK. Eu já criei o layer. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que tirar os nossos pontos e deixar o do confrontante. Então, aqui, olha, esse ponto aqui, que é o ponto 2, desculpa, esse é o ponto, ó, o ponto 11 do córrego, né? É aquele ponto que a gente fez o offset. Eu posso até deixar ele também como ponto descartado, que a gente não vai utilizar ele, certo? E qual que a gente vai tirar também, olha? Esse daqui é o ponto certificado e esse é o ponto que foi, olha, que nós interpolamos para ser o nosso virtual, que é o ponto também que vai ser descartado, certo? Ok, olha. Então, vai ficar só o do outro profissional, certo? Então, vou primeiro limpar os pontos e depois a gente arruma o perímetro. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Eu vou deixar somente, ó, esse aqui é o ponto 26, ó, da fazenda. Esse é o ponto nosso, certo? Eu vou também colocar no layer descartado. Ou você pode eliminar. Eu, particularmente, gosto de deixar tudo arquivado, tá certo? Então, eu já limpei aqui e aqui. Agora, eu vou limpar aqui também, certo? Esse ponto aqui, também eu vou descartar ele, que não vai fazer parte do nosso trabalho. E agora, eu vou também tirar esse ponto aqui, certo? Que nós não vamos utilizar, nós vamos utilizar o que foi levantado, o que foi certificado. E o que foi levantado, nós vamos descartar. Então, já limpamos aqui também, certo? Aqui depois eu posso também tirar essas informações aqui do eixo. Aqui nós podemos também fazer essa limpeza. Então, aqui, olha, é o ponto levantado. Vocês estão vendo aqui, ó, na cor magenta. Então, vou colocar como ponto descartado. Então, aqui limpei também. E aqui vou fazer a mesma coisa. Vou tirar aqui o marco que nós levantamos. Ponto descartado. E aqui, a mesma coisa. Certo? Então, eu tô retirando essas informações aqui do nosso arquivo. Então, nós tiramos os pontos. Agora, nós vamos organizar o perímetro, tá certo? Então, o nosso perímetro agora, ele tem que vir junto, certo? Com os pontos
do confrontante, que já foram certificados. Nós vamos utilizar também esses vértices aqui na hora de certificar. Então, aqui, a polilinha magenta, eu vou mover ela, ó, os vértices, até os vértices certificados, ó. Então, aqui era o ponto que eu levantei. Eu vou utilizar o comando, ó stretch com a nova localização. E eu vou trabalhar aqui com o ponto, certo? Que eu vou pegar bem o ponto levantado, que foi levantado pelo outro profissional. Então, aqui eu já fiz, aqui nesse vértice, já movi, então, o meu perímetro em cima da área certificada. Vou fazer a mesma coisa aqui, porque eu vou usar os vértices do confrontante. Então, vocês viram que o nosso a gente não vai utilizar. A gente até descartou eles. Então, vou clicar aqui no confrontante, ó, no vértice, como vocês estão vendo aqui, a precisão node, certo? Ó. Então, aqui ele está bem em cima da nossa propriedade, olha. Aqui vou fazer a mesma coisa, ó. Vou trazer a nossa área para o confrontante, ó. Sempre trabalhando com a precisão do ponto, certo? Olha, vocês viram aqui, ó, a gente tem que utilizar a mesma coordenada, sem nenhuma diferença. Coordenada, altitude, sigma, tudo do outro confrontante. Então, desde que eu aceite a divisa dele, eu tenho que utilizar tudo dele, ó. Então, aqui, olha, pegar o ponto para ficar mais de acordo, que o nosso ponto do confrontante, como nós importamos do portal, ele tem todas as informações, altitude, sigma, tudo do confrontante. Certo? Olha, já localizei aqui. E agora só tá faltando esse outro, ó, o último aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o grip e vou ligar, ó, vou mover para a nova localização, que é a do confrontante, olha. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu posicionei o meu perímetro em cima, certinho, da divisa do confrontante, desde que esteja dentro da tolerância, certo? Se estiver dentro da tolerância, eu vou utilizar tudo do outro profissional. Por isso que a gente tem que fazer sempre essa análise de sobreposição. Porque senão eu monto toda a documentação, daí chega no final eu tenho que refazer tudo de acordo com as informações do confrontante. Então, é muito importante fazer essa análise no início da montagem do processo, tá certo? Então, aqui já movi tudo para cima das informações do nosso confrontante. Então, aqui já faço uma análise, verifico se está tudo em cima, se está tudo de acordo, para não ter nenhuma divergência, certo? Olho tudo, vejo se está tudo ok, se está tudo certinho, se não está faltando nenhuma informação, tá certo? Se não está faltando nenhum vértice, se está tudo ok. Estando tudo ok, salvo o meu projeto, certo? E agora, pessoal, nós estamos com a divisa pronta, certo? Então, a gente já está com o nosso perímetro formado para a gente começar a trabalhar em cima dele, certo? Então, aqui nós terminamos a definição do perímetro. Então, até a próxima aula!